na Ásia Menor, no primeiro século da nossa era, existiam lá homens e mulheres. Eu quero crer que existiam adultos, idosos, jovens, crianças, que constituíam a comunidade que se chama Igreja. E então podemos designar por Igreja em Tiatira, Igreja na cidade de Tiatira. E essa comunidade de homens e mulheres, adultos, idosos, jovens, crianças, recebeu uma mensagem, recebeu uma comunicação. E a pergunta que vem à minha mente é: com que atitude é que as pessoas da Igreja de Tiatira receberam a carta cujo registro está em Apocalipse capítulo 2, do versículo 18 até o 29, podes abrir a tua Bíblia. Com que atitude é que eles receberam aquela mensagem? Eu fiz a opção intencional, consciente, portanto propositada, de em vez de olhar para Apocalipse 2, 18 até 29, se quiserem, numa leitura, numa perspectiva posteriori, que tenham os comentadores, os estudiosos que leem a Bíblia hoje, ou que liam a Bíblia no século XVIII, ou que liam a Bíblia no século XV, ou no século XIII, ou no século VIII, em vez de ter essa perspectiva desta carta, eu optei por tentarmos olhar para o ensino, a mensagem desta carta, na perspectiva das primeiras pessoas que a receberam. Eu estou a fazer a opção de nos conduzir para a primeira resposta que teria sido eventualmente dada a esta carta, a esta mensagem que é de Jesus Cristo, mensagem que é também do Espírito Santo. E eu creio, eu estou fortemente convicto de que quando as pessoas lá de Tiatira receberam esta mensagem, surgiu-lhes a seguinte pergunta: o que é que esta mensagem tem a ver conosco? O que é que esta mensagem tem a ver conosco? Eu quero crer que famílias daquela igreja, eu quero crer que casais daquela igreja, eu quero crer que quando havia encontros em casas, sim, porque as igrejas naquela altura não tinham espaços, não tinham edifícios como nós temos, não tinham templos, eles encontravam-se em casas. Eventualmente, se existisse alguém na igreja mais rico, portanto que tivesse uma propriedade maior, poderia acolher diferentes famílias ali na sua casa. Mas os encontros aconteciam tendencialmente em casas ou em espaços que eles pudessem se reunir publicamente, mas eles não eram detentores de edifícios como nós somos hoje em dia. Quando eles receberam essa carta, eu creio que eles fizeram a pergunta: o que é que isto que Jesus Cristo está a dizer? O que é que isto que o Espírito Santo está a dizer tem a ver connosco? E a partir do momento que uma pessoa que está seriamente a pensar na Bíblia e a pensar na perspectiva de igreja, é muito interessante quando nós lemos as cartas, as 7 cartas que Jesus Cristo e o Espírito Santo escrevem às igrejas, nós percebemos que em cada uma das cartas, Jesus Cristo e o Espírito Santo fazem o seguinte: falam à igreja, falam à comunidade, falam ao todo, ao coletivo. Já agora digo de passagem que esta é uma perspectiva que nós os ocidentais estamos a perder. A perspectiva da cultura ocidental cai muito depressa na seguinte atitude: cada um sabe de si. E depois, para espiritualizar, acrescentamos a outra parte: Deus sabe de todos. Mas vivemos numa postura absolutamente individualista, como se as nossas ações ou omissões, as nossas palavras e silêncios não tivessem influência nos outros. Então o Espírito Santo e Jesus Cristo falam à comunidade, mas interessante, por exemplo, no fim, quando o Espírito Santo diz: àquele que vencer, àquele, o particular, eu dar-lhe-ei. Então nós temos a dupla responsabilização, a do coletivo e a do indivíduo. Então eu volto à minha introdução. Se as pessoas de Tiatira
ao receberem a mensagem que tinha sido escrita para eles, se a igreja em Tiatira se tivesse feito a pergunta: o que é que isto tem a ver connosco? Eu creio que as pessoas que estavam seriamente a pensar no assunto iriam rapidamente chegar a outra pergunta, que é: uma vez que isto tem coisas a ver connosco, o que é que isto tem a ver comigo? Comigo. Porque às vezes o conosco é uma maneira sofisticada de não responsabilizar ninguém. O nosso país isto, a sociedade aquilo, a igreja aquilo outro, e nunca me implico eu. Nunca me responsabilizo eu. Não há responsabilidade própria, não há responsabilidade conjugal, não há responsabilidade de família, a coisa fica assim no ar. Então a minha abordagem esta manhã é orientada, é norteada por isto. O que esta mensagem de Jesus Cristo e o Espírito Santo têm a ver connosco, têm a ver comigo atualmente. Sim, porque estando consciente das interpretações que se fazem e procura-se ver como é que cada uma das 7 cartas se aplica à história da Igreja ao longo destes 2000 anos. E alguns dizem que a carta de Éfeso diz respeito àquela época da Igreja, a carta de Esmirna é esta, a carta de Tiatira é esta. E eu, quando digo isto, por favor, não estou a desconsiderar aqueles que conhecem a Bíblia melhor do que eu. Há pessoas que conhecem a Bíblia a dormir melhor do que eu acordado. E eu não estou a desconsiderar o trabalho deles. Eu só quero chamar-vos a atenção. Aquele homem, aquela mulher, aquele jovem, aquela criança da igreja de Tiatira, no primeiro século, quando ouvisse esta carta, a leitura desta carta, o que é que ele poderia dizer sobre a igreja do século X? Entendem o meu raciocínio? Nada. O século X não existia. Eles nem sabiam se iam chegar ao século X. Mas a pergunta que eles tinham a fazer é: Jesus Cristo está a dizer isto, o Espírito Santo está a dizer isto a nós, atualmente. Então que implicações é que isto tem para nós, para mim, atualmente? Portanto, para nós, Igreja da Ação Bíblica, na Filipe da Mata, em 7 Rios, em 2017, a minha pergunta ao olharmos para a carta que Jesus Cristo e o Espírito Santo escrevem à Igreja de Tiatira, eu creio que nós não precisamos de fazer a pergunta: o que é que isto tinha a ver com a Igreja do século X? Mas temos que perguntar: o que é que isto tem a ver connosco atualmente? Connosco atualmente, para depois chegar ao comigo atualmente. E a mensagem pode-se resumir assim, pelo menos no meu entender, na minha compreensão: há um restante fiel a Cristo no meio da Igreja. Se quiserem uns um sinónimo, há um remanescente, há uma sobra do todo que é esta comunidade em Tiatira. Eu, Jesus, vejo um restante, uma sobra, um remanescente que eu considero que é fiel a mim, Jesus Cristo, que conserva a relação comigo e que aguarda o meu regresso. Mas isto é um restante, não é a totalidade, é uma parte, é uma porção, é uma pequena percentagem, é talvez uma minoria. Há um restante fiel a Cristo, que conserva a relação que tem com Cristo e que aguarda o regresso de Cristo no meio de uma profunda podridão. Eu lutei muito e eu vou pronunciar a palavra porque eu sei que essa palavra tem um significado também pejorativo, é mesmo um palavrão. Mas eu acho que é uma palavra absolutamente adequada para aquilo que Jesus Cristo e o Espírito Santo apontam que se passava aqui em Tiatira, que é a palavra porcaria. Jesus Cristo e o Espírito Santo estão a dizer que no meio de uma porcaria, no meio de uma podridão, ao nível das convicções, ao nível dos comportamentos e ao nível da reação que se tem ou se deixa de ter perante convicções e comportamentos podres, absolutamente podres. Perante isso, Jesus diz: há um remanescente, há um restante, há uma sobra de pessoas, de homens, mulheres, idosos, adultos, crianças e jovens, que permanece fiel a mim, que guarda a relação que tem comigo
e que aguarda o meu regresso. Porque o restante, os outros, os demais, talvez a maioria, estão envolvidos numa das seguintes situações. Ou eles também já aderiram a estas convicções e porque já aderiram a estas convicções estão nestas práticas, ou eles estão a consentir, a conviver, a deixar andar enquanto outros praticam. Versículo 18. Tens a tua Bíblia aberta? A versão que eu estou a usar é a revista e atualizada, reorganizada, como eu normalmente faço quando faço a observação do texto bíblico. Escreve ao anjo da igreja em Tiatira. Escreve o seguinte, é o sentido desta expressão aqui. Ao anjo da igreja em Tiatira, ao mensageiro que vai levar o recado de Jesus Cristo e do Espírito Santo à igreja de Tiatira. É como se fosse o carteiro, o arauto, aquele que vai anunciar a mensagem que vem de Jesus Cristo, que vem do Espírito Santo, à igreja de Tiatira. Jesus Cristo está a pedir a João, escreve o seguinte. Esta cidade em Tiatira aparece numa outra vez referida, fazendo menção de uma mulher, que eu creio que a atitude desta mulher, acho que faz um sumário muito interessante, porque eu olho para o que é dito sobre esta mulher, que era uma originária de Tiatira, e eu olho para aquilo que está no versículo 29, e vejo aqui uma relação saborosa, e então eu quero fazer essa relação contigo. Por favor, se estás a usar a Bíblia em papel, deixa uma marca ali em Apocalipse 2, aqueles que usam a Bíblia em digital, bom, dá para deixar marcas, eu ia dizer não dá, mas é mais complicado, portanto vão ter que fazer um outro exercício. Atos 16, 14 e 15. Atos 16, 14 e 15. Atos dos Apóstolos, ou melhor dito seria Atos do Espírito Santo, através da Igreja, capítulo 16, versículos 14 e 15. Podemos? Diz assim então Lucas, que é quem está a escrever o livro de Atos, que relata aquilo que o Espírito Santo foi fazendo através da Igreja, especialmente da equipa, da grande equipa missionária que trabalhou à volta de Paulo e outros. Lucas então está a escrever, e no capítulo 16, versículo 14, podemos ler assim. Uma certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos ouvia. A versão da Bíblia que eu tenho diz, nos escutava. Lucas está a dizer, Paulo e nós da equipa estávamos ali a falar de Deus e daquilo que Deus tinha estado a fazer e estava a fazer, e havia uma certa mulher que nós vimos a descobrir mais tarde que ela era originária de Tiatira. Enquanto nós falávamos, ela nos ouvia, nos escutava. Depois diz-se mais acerca desta Lídia de Tiatira. O Senhor abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então, há uma atitude de escuta, atenta, cuidadosa. Deus abre o coração desta mulher para ela poder entender. E nós vemos depois no versículo 15 que houve uma transformação na vida desta mulher de Tiatira. Depois de ser batizada, ela com toda a sua casa, isto é, todos os seus parentes que com ela viviam, todos os empregados que ela tinha, a sua responsabilidade, porventura talvez até mesmo escravos, todos eles foram batizados. E ela, Lídia, nos rogou dizendo, se julgais que eu, Lídia, sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai. E Lídia tanto insistiu que ela acabou por constranger, por persuadir Paulo e a sua equipa a ficarem na sua casa. Eu quero te convidar, por favor, para vires comigo até o versículo 29 de Apocalipse 2. Alguém quer em voz alta ler o que está em Apocalipse 2:29? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Parece-vos que Lídia de Tiatira seria uma mulher que tinha ouvidos
que ouviam aquilo que Deus diz pelo relato de Atos 16, o que é que te parece? A mim também parece-me que sim. Mas atenção, eu não estou a dizer que na altura em que João escreve esta carta, que Jesus Cristo e o Espírito Santo estão-lhe a ditar, eu não estou a dizer que sabemos com certeza que Lídia estava em Tiatira, nem sequer podemos dizer se Lídia foi ou não uma das pessoas que Deus usou para fundar a igreja na sua cidade natal. O que sabemos ao certo é que a igreja em Filipos, essa sim, começou pelo trabalho de Lídia de Tiatira. Eu só fiz referência a Lídia de Tiatira por duas razões. Para te mostrar que aquela atitude que Deus estava à procura no primeiro século, na igreja de Tiatira, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, era algo real, concreto, que dizia respeito a pessoas reais e concretas daquela altura. Tiatira era uma cidade real e concreta da Ásia Menor. Não vou investir tempo em vos mostrar coisas e em vos falar da cidade, porque para aquilo que eu quero fazer convosco não me parece pertinente. Só quero vos dizer que estamos a falar de uma cidade histórica, real. Não é figurativo. Com gente real, como por exemplo Lídia. E a segunda razão que me leva a invocar Lídia, como eu já disse, é que Lídia era daquelas cristãs que ouvia escutando, que acolhia entendendo, e isso dava lugar a transformação na vida dela. E quando anos mais tarde, em relação a este episódio de Atos 16, anos mais tarde, quando o Espírito Santo está a dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, eu creio que o Espírito Santo está a dizer, eu quero encontrar na igreja de Tiatira homens e mulheres, adultos e idosos, crianças e jovens, como eu já encontrei em tempos numa tal de Lídia. Que tenham ouvidos e ouvem aquilo que o Espírito Santo lhes diz. Quem é que diz, escreve o seguinte? Quem é que está a ditar aquilo que teria de ser escrito? Estou novamente em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. O Filho de Deus. O Filho de Deus. O cristianismo, pelas características que tem, presta-se também, infelizmente, a que as tantas mistura-se personagens importantes na história da cristandade e atribui-se a essas personagens um papel que às vezes alguns chegam a equiparar ao de Jesus. E isto começou cedo, começou no primeiro século. Porque nós vemos no livro de Atos, por exemplo, os apóstolos a terem necessidade de dizer, epá, espera aí, levanta-te, não te ajoelhes, eu sou homem como tu. Eu sou humano como tu. Nós, seres humanos, temos uma grande tendência de muito facilmente aderir à adoração de seres e coisas no lugar de Deus. Às vezes pensamos nós para nos levar a Deus. É Pedro que a certa altura lá no capítulo 4 do livro de Atos diz: não há nenhum nome, nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o de Jesus Cristo. É o apóstolo Paulo que, quando está a dar instruções a Timóteo, que trabalhava na igreja de Éfeso, que por sinal era relativamente perto da cidade de Tiatira, a cidade de Éfeso, Paulo está a dizer a Timóteo, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, também é humano, mas aqui intencionalmente é dito que Jesus é o Filho de Deus, igual em natureza. O que está a ser dito aqui não é um bitite, não é uma opinião, não é um ponto de vista, é o que diz o Filho de Deus, o próprio Filho de Deus. E ele é apresentado com duas características, estas sim que são apresentadas em linguagem figurativa, mas não deixam de dizer respeito a características reais,
A linguagem é figurativa, a característica é real. Por favor, na tua cabeça, não percas essa diferença. Não precisas de pensar literalmente Jesus com olhos como chama de fogo e com pés de bronze, mas precisas de te perguntar o que é que isto quer significar, o que é que isto quer representar. Quando nós, em linguagem romântica, dizemos, eu digo nós aqui é perfeitamente coloquial, mas porque eu não me estou a ver a dizer esse tipo de linguagem, e vocês que me conhecem vão logo dizer também, Pedro, o meu coração palpita que nem batata frita. Se nós fôssemos ouvir isto literalmente, teríamos que imaginar o nosso coração às farripas ou às rodelas, uma parte do nosso coração mergulhado em azeite, é mais saudável do que óleo, e então nós com isto estamos a significar uma outra coisa. Tem os olhos como chama de fogo. O Jesus que vê tudo e que tem um olhar penetrante, tem um olhar analítico, não é só observador, é analítico, e julga e faz juízos de valor e distingue o bem do mal. Nós queremos cada vez mais viver Nós estamos cada vez mais rodeados por uma sociedade que quer viver assim. A liberdade do indivíduo é um direito absoluto. E a ética e a moral são coisas que logo se vê. Logo se vê. Logo se vê. E um dos argumentos que se diz, e às vezes alguns cristãos caem nesta, desculpem-me a expressão, esparrela. E até argumentam assim, Jesus diz para não julgar, portanto não me julgues. Portanto, o que eu estou a fazer, se é bem ou não, se é bem ou mal, se está certo ou errado, eu cá sei. O que Jesus está a dizer quando diz não me julgueis para não ser julgados é não te ponhas na posição de juiz. Que tu não és seguramente. Agora Jesus não está a dizer não tenham um sentido analítico. Jesus não está a dizer não tenham a capacidade de distinguir o bem do mal. Que isto é tudo meia bola e força. E a característica que é apresentada aqui de Jesus é alguém que tem os olhos como chama de fogo. O fogo, a chama de fogo, para mim representa pelo menos as duas realidades seguintes. A chama vai sempre trazer alguma luz. A chama, a brasa pode não trazer luz. Aliás, a brasa não traz luz, mas a chama traz. E o fogo vai distinguir aquilo que é perene, que é duradouro, que é consistente, que é permanente, daquilo que é pontual. Daquilo que é só de momento. Daquilo que é de palha. Daquilo que não dura. Daquilo que não presta. E Jesus tem esse olhar. A mesma maneira como eu creio que aconteceu com os crentes em Tiatira, eu quero te convidar a pensar que Jesus, com esse olhar, que não é apenas penetrante, é analítico, e consegue distinguir o bom do mal, o certo do errado. Jesus está a observar a nossa igreja. Jesus está a olhar para nós como comunidade. A segunda característica que aí está é que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido. E se nós voltarmos ao capítulo 1 de Apocalipse, de onde vem a primeira grande caracterização de Jesus Cristo, que depois é repartida por todas as 7 cartas, estes pés de bronze estão colocados numa chama ardente e eles perduram. Não só são de bronze polido, mas são um bronze polido que pode ser colocado no fogo. E o bronze persiste, continua, não se derrete, lá se mantém. E Jesus tem esta característica. Os comentadores da Bíblia dizem que muito provavelmente Jesus colocou esta característica para dizer, perante a adversidade, perante a oposição, perante o combate do mal que quer sufocar a Igreja de Cristo, Ele, o próprio Cristo, e de alguma maneira alguns dos seus persistem, continuam, suportam o fogo. Então é um Jesus com um olhar penetrante, com um olhar analítico, com um olhar sim de juízo de valor. E é um Jesus que tem nos seus pés a característica de persistir e aguentar perante a oposição dos adversários. É este Jesus que vai se dirigir à igreja de Tiatira dizendo as seguintes coisas. Venham comigo então ao versículo 19. Conheço as tuas obras
conheço o teu amor, conheço a tua fé, conheço o teu serviço, conheço a tua perseverança e, implicitamente, percebemos que o sentido é e conheço que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Quando a igreja em Tiatira recebeu e ouviu lida pela primeira vez esta carta, sim, porque ao contrário do que se passa connosco, tu não podes imaginar uma igreja de Tiatira em que cada um tem a sua cópia da Bíblia. Uns têm a revista atualizada, outros têm a Almeida corrigida, outros têm a King James e outros têm a Bíblia para ler. E uns têm em smartphone, outros têm em tablet. Não, eles estariam eventualmente sentados como nós estamos, mas uma só pessoa teria uma cópia, talvez em pergaminho, da última igreja que nós vimos, e essa pessoa estaria a ler. E imaginem o que é que iria estar a acontecer no coração daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, daquele idoso, daquela criança que estava a ouvir que Jesus, a respeito da nossa igreja, diz 5 para 6 coisas positivas que eu passo a observá-las na seguinte ordem convosco. Conheço a tua fé. Conheço a tua fé. Igreja, e por favor, põe uma mentalidade cristã. Não foge da tua mentalidade ocidental século XXI. Jesus não te está a dizer a ti, está a dizer a nós como igreja. Eu conheço a vossa fé. A fé que vocês como igreja têm. E eu espero que a esta altura tu não confundas fé com fezada. Jesus não está a dizer eu conheço a fezada, os feelings que vocês têm a meu respeito. Jesus está a dizer eu conheço a confiança obediente que vocês como comunidade têm em mim e na minha palavra. Sim, vamos então para a tal pergunta inicial. O que é que isto tem a ver connosco? Irmãos, quais são as áreas, se pode dizer, esta é a resposta de confiança e obediência que a nossa igreja dá a Jesus? Tu consegues me dar um exemplo? Esta é a nossa resposta coletiva, comunitária, de corpo. Resposta de confiança e obediência a Jesus que nós damos, que nós temos dado. Nós. Consegues me dar um exemplo? Percebes o problema? Nós vivemos muito em fatias. Alguns que têm uma cabecinha maldosa como a minha, pegam num cântico que originalmente, um corinho, originalmente foi escrito com muito boa intenção, porque o corinho foi desenvolvido com a seguinte ideia. Cada um onde está, onde vivemos, na escola onde estudamos, no local onde trabalhamos, no mercado onde fazemos as compras, na vizinhança onde nós estamos, ali em cada lugar exerçamos a nossa influência. Este foi o sentido que levou e bem a ser composto o corinho. Mas esse corinho tem vindo a ser adulterado e é praticado mais ou menos assim como eu gosto de caricaturar e outras pessoas maldosas como eu. Tu no teu cantinho e eu no meu. Naquela mentalidade, somos todos cristãos, somos todos igreja, mas cada um sabe de si e espiritualizando, Deus sabe de todo, de todos. Qual é a nossa resposta coletiva de fé? Perante propostas, perante ordens, perante desafios de Jesus, coletivamente nós respondemos isto. Agora, eu não estou a dizer que não há nada. Atenção. Eu creio que há. Mas eu quis te trazer para esta sensação de desconforto. Nós ainda temos uma mentalidade coletiva? Nós ainda procuramos olhar para a palavra de Deus e nos perguntar o que é que Jesus está a dizer a nós, e vamos orar, e vamos conversar, e vamos ouvir Deus, e vamos voltar a orar, e depois vamos dizer, a nossa resposta, nossa como comunidade, é esta. A nossa igreja está a plantar igrejas? Ou nós temos os nossos pastores e mais meia dúzia de pessoas que estão a plantar igrejas? É uma resposta de fé coletiva ou é uma resposta de alguns?
A nossa igreja olha para Deus e responde com confiança e com obediência perante os problemas que a sociedade passa, ou nós temos respostas de alguns? Conhece a tua fé, igreja, tua igreja, não és tu indivíduo, tua igreja, vocês grupos. A seguir a falar da fé, Jesus diz: conheço o teu amor. Eu atrevo-me a dizer, espero que norteado, fundado na palavra de Deus, que o mundo dispensa absolutamente uma igreja que tem fé em Deus, mas não tem amor. Não tem amor por Deus e não tem amor pelo próximo. Essa igreja vai ser uma igreja farisaica. Vai ser uma igreja farisaica. Jesus está a elogiar a igreja de Tiatira e está a dizer: eu olho para vocês com este olhar analítico, penetrante, este olhar que distingue umas coisas das outras. E eu vejo que vocês têm confiança obediente em mim, têm fé, mas vocês também têm aquele amor que a Bíblia fala do amor a Deus e o amor ao próximo. O amor a Deus é traduzido em obediência aos seus mandamentos. Mais uma vez, o amor a Deus não é um sentimento efervescente e pipocante que nós temos ou deixamos de ter dentro de nós. É obediência à sua palavra. E o amor ao próximo chega a ser dito na Bíblia que a maior prova de amor que nós temos é dar a vida pelo outro. É amar o outro conforme os nossos recursos, de acordo com a sua necessidade. E Jesus está a dizer: igreja de Tiatira, eu conheço a tua fé, eu conheço o teu amor. A outra coisa que me impressiona ao olhar para aqui é quando Jesus diz: eu conheço as tuas obras. A tua capacidade de tornar concreto os projetos, os planos que Deus planeou de antemão, antes da fundação do mundo. A Trindade pensou que a igreja de Tiatira iria estar a implementar este e este projeto. Relembra comigo: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Eu tenho que novamente fazer a pergunta: a Igreja da Ação Bíblica na Filipe da Mata, quais são as obras que Deus terá preparado de antemão para que a nossa comunidade, século XXI, 2017, andasse nelas? Sabemos ou isto não interessa? A vida cristã basicamente é manter a situação. É uma forma de situacionismo religioso. Desde que consigamos estar no culto às 11h20, eu vou repetir para quem não percebeu a indireta, desde que consigamos estar no culto às 11h25 e consigamos aguentar as longas pregações dos nossos pregadores e participemos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, está de bom tamanho, está feito. Será que foi só isso que Deus planeou de antemão como obras para nós andarmos nelas? Status quo, manter a situação. Faço a minha vidinha como mais ou menos eu acho, e de quando em vez pico o ponto. Ou será que Deus não tem, a Trindade não tem obras que planeou de antemão para que nós, igreja sua, aqui na Filipe da Mata, andássemos nelas? E Jesus da igreja de Tiatira está a dizer: eu conheço, porque tu tens e fazes. Cuidado com essa religiosidade que é só subjetiva, é intangível, não é mensurável, não se observa, não se vê. Isso não é espiritualidade. Porque a espiritualidade vai ter consequências práticas e concretas. Eu aprendi quando estivemos agora na plenária, porque eu próprio desconhecia. Vocês sabem quem foi que criou a ideia e iniciou os trabalhos relativos aos chamados cuidados paliativos? Eu próprio não fixei o nome, não sei se um dos que esteve lá fixou o nome. Mas quero-te dizer uma coisa. Só que antes de dizer, vou-te fazer um bocado mais de suspense. Uma das coisas que tem-se vindo a dizer na discussão da questão da eutanásia, como já se disse em relação a outros temas, vocês que são cristãos, vocês que são religiosos, vocês vivam a vossa fé para vocês. Vocês acreditem no que vocês acreditam, mas eles não nos dizem assim, mas o sentimento é, mas basicamente calem-se e fiquem no vosso cantinho.
Deixem-nos a nós que não acreditamos em Deus viver da maneira que nós queremos. Já agora diga-se de passagem, eles não querem só viver da maneira como eles querem criar leis que acabam por ter consequências em todos. Porque acabam por ter consequência em todo o país, em toda a sociedade. Existem, tanto quanto sei, a volta de 6, não mais do que 7 países que já aprovaram a eutanásia. Mas o facto deles terem aprovado está a influenciar a discussão noutros países, percebes? Então, volto àquilo que eu te queria dizer. Sabes quem é que criou os cuidados paliativos? Foi uma cristã. E eu, quando ouvi essa informação, os que estavam lá sabem, eu não me contive, pus a mão no braço da doutora e como quem diz, deixa-me só dizer aqui uma coisa. Haveria muitos que no tempo dela gostariam de lhe dizer: tu és cristã, cala-te, viva a tua fé só para ti. E hoje não existiriam cuidados paliativos. Onde é que estão as nossas obras como igreja? Jesus diz: conhece as tuas obras. Conhece o teu serviço. Sim, porque obras não são apenas projetos que Deus idealizou para a nossa comunidade. Esses projetos têm que servir a outrem. Nós somos despenseiros, nós somos caseiros, nós somos mordomos, nós somos, como igreja, empregados de mesa ao serviço de Deus para beneficiar os outros. Para beneficiar os outros. Posso-vos provocar mais um bocado no assunto? Eu estava a ouvir esse relato da filha mais velha da minha avó a contar como é que ela viveu os meses que se tornaram em anos do processo de degradação da saúde da sua mãe e que veio a resultar na sua morte. Eu lembro que numa passagem dessa gravação ela agradece as pessoas de uma certa instituição pela forma como cuidaram da mãe dela. Essa instituição é um lar cristão em Guerreiros, onde trabalha aquela menina. Aquela menina, maneira de dizer. Eu disse menina e apontei para ali e alguns pensaram logo, ele está a falar de quem? Serviço. Ajudas-me a morrer ou ajudas-me ao morrer? Posso-vos provocar ainda um bocado mais? Se vamos avançar como sociedade para a eutanásia, eu sei qual é a melhor instituição que deveria administrar a eutanásia e não são os hospitais. São os lares de idosos. Hã? Ou os quartéis também. Ou os quartéis também. Porque é que têm que ser os médicos e os enfermeiros? Agora, os lares de idosos existem para quê? O lar de Guerreiros existe para quê? Para servir a pessoa e a sua família. E Jesus diz: eu conheço o teu serviço. Malta, eu quero trazer-vos Jesus olhando para nós, Igreja da Ação Bíblica, século XXI, 2017. Quando olha para nós e diz: conheço o teu serviço, Jesus estará a falar de quê? Da maneira como tu serves os outros. Se nós não temos respostas para preencher estes espaços em branco, isto devia nos incomodar. Conhece o teu serviço. É muito interessante, eu estou a mudar a sequência com uma intenção. Começa com a fé, passa pelo amor, envolve as obras, envolve o serviço, mas envolve também, qual é a palavra que falta? Perseverança. Jesus está a dizer: tu és uma igreja que tem iniciativa e que tem acabativa. Tu és uma igreja que, quando as coisas começam a correr mal, tu não dás o dito pelo não dito, tu não viras o bico ao prego, tu não foges, tu continuas. Perseveras. Perseveras. Mas sabe, eu já tentei e estou cansado. Sabes? Tentar e estar cansado e continuar a tentar é a definição de perseverança. Tentar, ficar cansado e parar é a definição de desistir. O cansaço não é o argumento. A adversidade não é o argumento. Então conhece a tua fé, a confiança obediente que tu tens em mim, conhece o teu amor, a forma como tu obedeces a minha palavra e lidas com o próximo.
Conhece as tuas obras, os projetos que eu planeei de antemão para tu andares nela, tu estás a viver. Conhece a tua capacidade de beneficiar o outro, beneficiar o próximo, servir o outro. E esse próximo às vezes até é o inimigo. Conhece a tua perseverança. E aqui há uma ideia que absolutamente me impressiona, porque a igreja de Tiatira não era a igreja de manter a situação, não era uma igreja situacionista, não era uma igreja de que está bom assim. Estes pastores são malucos, estão na crise da meia-idade deles e estão sempre a inventar e estão sempre a arranjar projetos e calma, deixa-nos ficar assim calmos e tranquilos. Isto já está bom. A quinta daquilo que na minha opinião são 6 características que Jesus elogia na igreja de Tiatira está construída assim. Eu conheço que as tuas últimas obras, as tuas atuais obras, quando no momento em que eu, Jesus, estou a falar contigo, são mais numerosas do que as primeiras. É uma igreja que progride. É uma igreja que progride. Eu conheço que vocês são uma igreja que progride. Não são uma igreja que estacionou. Não são uma igreja que regride. Vocês são uma igreja que progride, tanto que as vossas atuais obras são em maior número. Sim, porque está lá. Mais numerosas em número, quantidade. E eu quero crer que também seriam de maior qualidade do que as primeiras. Manos. Igreja da Ação Bíblica. Igreja da Ação Bíblica. 2017. Nós quando olhamos para trás e lembramos-nos de 2015, lembramos-nos de 2012, lembramos-nos de 2000, lembramos-nos de 1998. Conseguimos honestamente e diante de Deus dizer que nós estamos a progredir? É aqui que é preciso entender como é que estas cartas estão construídas. Jesus interpela a comunidade e depois responsabiliza o indivíduo. Aqui não vai para aquela situação que o pastor Rui Gago, lá de Olhão, costuma dizer bem, ou tu vais receber esta verdade com a atitude da enxada que traz para si e pergunta o que é que isto tem a ver comigo? Ou vais receber com a atitude da pá? O que é que isto tem a ver com os outros? Mandar este problema para os outros, não é comigo. Se tu achas que a nossa igreja estacionou ou porventura regrediu, tens que fazer a seguinte pergunta: o que é que isto tem a ver contigo? O que é que isto tem a ver com o casal que vocês são? O que é que isto tem a ver com a família que vocês são? A igreja de Tiatira não era situacionista. Não tinha estagnado. Estava a progredir. E Jesus diz: eu conheço. Versículo 20 começa com uma adversativa. Eu quero só pedir, antes de passar para o versículo 20, que tu anotes nas tuas notas a seguinte referência. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 a 11. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 a 11. Segunda de Pedro 1, 1 a 11. Na realidade isto dá 2 Pedro 1, 1, 1, 1, 1. Segunda de Pedro 1, capítulo 1, portanto, o versículo 1 até o 11. Anota, porque não vamos ler agora. Para tu veres ali que é da própria ideia de Deus a progressão, o crescimento. A vida cristã não é estacionar, muito menos é regredir. É progredir, é crescer, é desenvolver. Vamos então para o capítulo 20, porque a hora avança. Jesus, tendo dito isto a esta igreja, e depois eu disse-vos que estavam aqui 5 características de 6, a sexta que eu encontro vai aparecer mais à frente de coisas positivas desta igreja. Jesus diz, porém, eu tenho o seguinte contra ti. Algumas versões tenho algumas poucas coisas contra ti. E o que é que é? Tu toleras. É a versão revista e atualizada que eu estou a usar. Tu toleras. Qual é a palavra que tu tens na tua Bíblia? Toleras. Tu já reparaste que na nossa sociedade a tolerância tem sido ensinada como se fosse uma grande virtude? Temos que ser tolerantes. Eu quero te dizer, e aqui eu digo em nome de Jesus, o que a Bíblia ensina é que nós temos que respeitar todas as pessoas, mas literalmente todas. Todas. Respeitar todas
todas as pessoas. Mas a partir do momento que nós começamos a tolerar comportamentos, vamos ter problemas com aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés como de bronze que reluz. Nós precisamos de, na nossa cabeça, continuar a querer crescer em Deus. Ajuda-me a mim, Pedro, a fazer uma distinção clara e cristalina entre a pessoa que eu tenho que respeitar sempre, porque foi criada a imagem de Deus como eu. Carrega dentro dela a imagem e semelhança de Deus como eu. Quando Jesus Cristo vai à cruz e vai morrer pelaquela pessoa também. E aqui a virtude cristã é respeito, não é tolerância. Agora, o problema é quando nós começamos a tolerar os comportamentos que o próprio Deus reprova. E atenção aqui, Jesus está a falar com a igreja de Tiatira. Jesus ainda nem foi à sociedade. Jesus está a dizer, vocês entre vocês toleram Jezabel, que faz duas coisas. Ensina e seduz. Deixa-me dar-te também, para aqueles que estão a tirar notas, bem-aventurados aqueles que vêm ao culto com algo para escrever. Muito ousados são aqueles que acham que conseguem acompanhar uma refeição de 45 minutos e guardar tudo. Eu tenho tanta inveja de ti. E se os criadores do Memofante descobrem que tu consegues, vão usar a essência das tuas células para continuar a produzir o Memofante. Traz algo para escrever e traz algo com que escrever, onde escrever, porque algumas ideias pode ser bom tu guardares. Ou então, podes agradecer ao pastor Paulo Chaveiro e a sua equipa de trabalho que providenciam as gravações e de vez em quando voltas lá e vês e ouves. Para tu saberes algumas coisas sobre esta querida menina Jezabel, convém tu leres, por exemplo, 1 de Reis capítulo 18, capítulo 19 e capítulo 21, repito, 1 de Reis capítulo 18, 19 e 21, e 2 de Reis capítulo 9. Tu vais ler de uma menina que era estrangeira em relação aos judeus, que o rei Acabe escolheu como uma das suas mulheres, e olha, é aquele tipo de mulher que tu não deverias querer para a esposa e que tu deves orar para que a tua filha não fique assim. Em 1 de Reis 16:31 lê-se assim, 1 de Reis 16:31. Está-se a falar de Acabe. Como fora coisa somente andar ele, Acabe, nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidânios, e foi o rei e serviu a Baal e adorou a Baal. Porquê que Acabe acabou como um dos adoradores de Baal? Porquê que o povo de Deus, àquela altura, acabou num ponto tal de idolatria que Elias, o profeta de Deus, tem que convocar todo o povo para um monte e fazer um desafio em que vamos tirar isto limpo. Se Deus é Deus, sirvam a Deus. Mas se Baal é Deus, então sirvam a Baal. Agora, vocês não podem andar... Eu costumo dizer, isto vai para a net assim, pronto, paciência. Nós com um só, como é que eu vou dizer de maneira que caiba na net? Com um só conjunto de glúteos, nós não podemos sentar em duas cadeiras diferentes ao mesmo tempo. E ali está a dizer, se é Baal e vão atrás e adorem a Baal, mas se for Deus, é Deus. E Elias então vai enfrentar 450 profetas naquele encontro absolutamente extraordinário para ver quem é que é Deus. E sabem quem é que estava por detrás de todo aquele movimento que tomou conta da nação? Uma tal mocinha de nome Jezabel. Virou a cabeça e o comportamento do marido, virou a cabeça e o comportamento da nação. Esta é a personagem histórica Jezabel. Obviamente nós não estamos a pensar que passado tanto tempo Jezabel está aqui no primeiro século na cidade de Tiatira. Havia alguma que teria a mesma função de Jezabel, que seria seduzir e ensinar os servos de Jesus.
Jesus diz lá no... agora hesitei. Assim, é Jesus que diz. A capacidade que Satanás tem de fazer coisas extraordinárias para, se possível, enganar os santos. E aí está-se a falar até de milagres, de coisas espetaculares, de coisas incríveis. E Jesus haveria uma personagem lá na cidade de Tiatira que então estava a fazer isto. O recado que Jesus e o Espírito Santo estão a enviar ao anjo da cidade de Tiatira através do registro escrito de João diz que essa mulher, estou no versículo 20, que se declara a si mesmo profetiza. Ninguém disse que ela era, mas ela dizia. Já agora um detalhe, vocês que me conhecem e que me ouvem há muito tempo, eu considero que há sempre mais peso e mais segurança quando é a igreja que diz que, quando a igreja reconhece, não é a igreja que te dá, não é isso que eu estou a dizer, mas é a igreja que observa a tua conduta, observa a tua atuação e diz, esta pessoa tem o dom tal. Para mim isto pesa sempre muito mais do que quando é a própria pessoa que chega e diz, eu tenho o dom disto. Eu, nas minhas esquisitices, na minha cabecinha torta, que vocês já sabem que eu tenho, quando uma pessoa me diz, eu tenho o dom disto, eu ouço no meu coração, eu digo, está bem, vamos ver. O pastor Paulo Pedro está sempre desconfiado. Não. Os dons são dados pelo Espírito Santo para benefício de quem? Da igreja. Então pronto, se a pessoa é profetisa, a igreja vai reconhecer. E aqui é interessante que esta pessoa se declarava a si mesmo profetisa, mas não era. E o que é que ela faz? O que é que ela ensina e seduz? Para onde é que ela quer levar os servos do próprio Senhor Jesus Cristo a praticarem a prostituição cultual e não só, e a comerem as coisas sacrificadas a ídolos? Naquela altura os pecados eram esses. Era a licenciosidade sexual com a desculpa da espiritualidade, era prostituição cultual. Eles iam ao templo e quem servia lá no templo eram profetisas que faziam 2 em 1. Mas para elas aquilo era tudo culto. Era tudo a adoração a Baal. Aquilo... Percebem porque é que eu no princípio disse que se poderia usar a palavra porcaria mesmo no seu sentido pejorativo? Eu imagino a caldeirada que seria a esposa ir de mão dada com o marido e diz vamos ao culto, e ela sabe que chegando lá de 2 uma, ou ela assiste o que o marido vai fazer com a profetiza, ou então, adivinha, junta-se também. Grande salada. E o que Jesus está a dizer à igreja de Tiatira, Jesus que tem aquele olhar, que tem aqueles pés, vocês toleram, consentem, condescendem, são coniventes com esta realidade. Não há quem no vosso meio consiga dizer isto é uma pouca vergonha, isto tem que parar, isto tem que acabar. E depois eram coisas sacrificadas a ídolos que eram comidas em refeições e em atos também supostamente cultuais, religiosos. Paulo, orientado pelo Espírito Santo na carta a Coríntios, diz muito claramente o problema não é o ídolo em si não é coisa alguma. A questão é os demónios que estão por detrás dos ídolos. E Paulo diz lá claramente aos Coríntios, nós não podemos simultaneamente participar da mesa do Senhor, da ceia do Senhor e participar das coisas que foram consagradas a demónios. E Jesus está a dizer, vocês toleram. Igreja da Ação Bíblica, século XXI, ano 2017. Nós precisamos de fazer a seguinte pergunta a nós. Como igreja, quais são as coisas que nós temos vindo a tolerar? Que Jesus reprova. Temos que fazer esta pergunta. Ou então nós vamos pensar, não, esta mensagem só diz respeito à igreja que existiu desde o século IV até o século XV. Não me vão apanhar neste tipo de discurso. Não estou a dizer que é inútil, que é absurdo, mas eu acho que a palavra de Deus é-nos dita para nós recebermos com a atitude da enxada. O que é que isto tem que ver ou não connosco, e não com a atitude de chutar para o passado ou chutar para o futuro. O que é que nós estamos a tolerar? E às vezes, atenção, a sedução, o pastor Paulo Chaveiro mostrou na semana passada aquela imagem, lembram-se? Qual das duas representava melhor Satanás? Aquele bicho chifrudo ou aquela ideia jeitosa
atraente, inteligente, bem pensado. Isto faz sentido, isto? Então, realmente, se é a própria pessoa que pede. O Estado deve criar os meios, disponibilizar os técnicos e ajudarmos as pessoas. Então, e se é a pessoa que está... Eu, se vos perguntasse, se vocês fossem a passar na ponte 25 de Abril e vissem alguém já parado, pronto para pôr o pé lá, eu creio que alguns de vocês arriscavam a multa, paravam o carro e iam lá tentar ajudar. Agora pergunto, ajudar a fazer o quê? Ajudar a fazer o quê? Pois, estão a ver como a ideia é sedutora? No Plano Nacional de Leitura proposto, tanto quanto eu sei para este ano, existe a possibilidade de entrar, não sei se já entrou, um livro que na sua narrativa é feita com recurso a palavrões cabeludos. Supostamente para crianças do 3º ciclo lerem. Sim, nós que quando recebemos, aconteceu com as minhas também, quando recebíamos as nossas filhas em casa a dizer palavras de 7 sílabas e muitos us, nós dizíamos, isso não se diz, onde é que ouviste isto e não sei o quê. Agora os filhos podem chegar a casa e dizem aquelas palavras de 7 sílabas e muitos us e dizem, pai, eu estive a ler o livro do plano de leitura. Recomendado. Cultura. E o tipo de argumentação que eu já ouvi em alguns debates, as pessoas estão a ser hipócritas porque as pessoas falam assim. Não, na minha casa não se fala assim. Atenção, vocês que têm filhos no 1º, 2º e 3º ciclo, abram os olhos e vocês têm que reagir. Vocês sabem que alguns querem ensinar o aborto como um dos métodos contraceptivos a crianças que terão os seus 9 anos, 10 anos, 11 anos. E quais são as ideias que nós, igreja, já nos estamos a deixar seduzir? Não, a ideia de existir autoridade não vem da parte de Deus. Estamos a conversar sobre isso com pessoas que têm a responsabilidade, a irem atrás desse argumento. O abuso da autoridade é que é consequência do pecado, mas o conceito de existência de autoridade nas relações humanas é uma ideia de Deus. O que é que nos tem vindo a seduzir? Se eu sou cristão, as coisas vão me correr bem. Se eu me sinto bem comigo mesmo, é porque isto é bom. Conhecem este argumento sedutor? Portanto, se eu me sinto bem comigo mesmo, é porque isto está de ser bom. Vocês sabem que eu posso estar envolvido numa situação de adultério com uma outra mulher traindo a Dina e eu naquele momento sentir-me bem? Entendem isto que eu estou a dizer? Eu naquele momento sinto-me bem. Então é porque Deus aprova. E portanto, fazemos condicionar a aprovação de Deus ao nosso sentimento. Sedução. Sedução. E aí a passagem continua e eu tenho que acelerar. Versículo 21, o que é que este Jesus Cristo vai fazer? É-nos dito no versículo 21 que Jesus Cristo deu tempo a essa, figurativamente, Jezabel. Agora, era uma personagem real, não sabemos quem era o nome, mas é tomado como alguém que é um tipo do arquétipo Jezabel. Portanto, é alguém que está a seguir o modelo de atuação de Jezabel. E Jesus está a dizer, eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Que característica interessante do nosso Deus. É como se Deus estivesse a dizer assim, olha, sabes, Pedrinho Luvumba, se tu estás a ageneirar e estás-te a sentir bem, não confundas isso com aprovação minha. Sou eu a dar-te tempo para que tu te arrependas. Porque às vezes alguns cristãos raciocinam assim, se não é da vontade de Deus, porquê que Deus não castiga logo? Não sobrava partes nos nossos glúteos para Deus dar palmadas, porque cada asneira uma palmada, e era na hora. E quando Deus nos dá tempo, é para que nós nos arrependêssemos. E o versículo 21 está a dizer, eu, Jesus, dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Todavia, qual era o problema desta Jezabel?
Era que ela não compreendia. Era que ela não estava a ver as coisas, era que os argumentos não faziam sentido, era que ela não tinha evidências, não tinha provas. O que é que a Bíblia diz que era o problema? Ela não queria. Vontade. Vontade. Ela não quer arrepender-se da sua prostituição. E a partir daqui, eu quero chamar a vossa atenção a um aspecto muito interessante que eu encontro do versículo 21 em diante. Portanto, nós precisamos de ver a pessoa que era originária daquelas convicções e daquelas práticas, as pessoas que aderiram àquelas práticas e convicções e as pessoas que toleravam. 3 grupos. O proponente da ideia, que pode ser a proponente da ideia, os defensores e praticantes da ideia e os que toleram. Povo de Jesus. Eu sou daqueles que acredito profundamente que cada ocasião legítima que nos é dada para dizer eu discordo do aborto, eu discordo da eutanásia, eu discordo do adultério, digamo-lo. Para não se dar o caso de amanhã, quando nós tivermos alguém da nossa comunidade cujo parente está terminal, já pensaste que resolveria o sofrimento da pessoa? Como é que disse mesmo o Pessoa? Foi o Pessoa, não é? Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Versículo 22 continua assim. Bom, porque eu, Jesus, dei tempo a esta Jezabel atual de Tiatira para se arrepender e ela não quer, eis que eu, Jesus, vou passar a fazer o seguinte. Eu vou colocá-la numa cama, a ela, e termina ali o julgamento de Jesus. Vê lá, estou no versículo 22. Quem mais? Aqueles que com ela adulteram também. A proponente da ideia, da ideologia, da ideia e da prática, os praticantes e os seguidores da ideia, eu vou prostrá-los numa cama, caso não se arrependam das obras que ela incita a fazer. Jesus, o que tem os olhos de fogo e os pés de bronze, continua o seu ato de julgamento, só que aqui é um julgamento, portanto, Jesus está a pré-anunciar o seu julgamento. Caso não se arrependam, eu vou fazer isto com ela, que é a proponente da ideia e da prática. Eu vou fazer isto com aqueles que aderiram à ideia e aderiram à prática. Matarei os seus filhos, portanto, e aqueles que descenderem, aqueles que forem os descendentes destas convicções e destas práticas. E este juízo vai trazer que benefício? Já reparaste no versículo 23? E todas as... Não é interessante? Todas as igrejas. Eu creio que nós podemos cair numa confusão e pensar que Deus está muito mais preocupado com a sociedade do que está preocupado com a sua própria igreja. O meu ato de juízo vai fazer com que as igrejas vão perceber que eu, Jesus, sou aquele que sonda as mentes e os corações. As ideias e a vontade. Porque Jesus sabe que as ideias e a vontade vão resultar em comportamentos. Então, por via disso, porque eu sou este, eu vou dar a cada um segundo as obras que cada um praticar. Eu quando leio versículos assim, eu fico cheio de medo e digo, ainda bem que há a graça. Porque se Jesus fosse me julgar de acordo com aquilo que eu pratico, tenho que dizer outra vez, não sobrava lugar dos meus glúteos para as palmadas divinas. A sexta coisa que eu junto àquela lista da fé, do amor, das obras, do serviço, da perseverança, a sexta coisa que eu encontro de positiva que Jesus aponta na igreja de Tiatira está no versículo 24. Todavia eu, Jesus, digo o seguinte a vocês, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não reconheceram
as coisas profundas. Eles na altura, lá em Tiatira, nessa pouca vergonha em que eles andavam, gostavam de argumentar que aquilo era uma maneira mais profunda de se relacionar com a divindade. É interessante, de vez em quando tropeça-se em alguns filmes, em algumas séries, a justificar pouca vergonha com a erudição. Então é uma forma mais profunda de eu viver a minha sexualidade. Molhada. O que antigamente se chamaria pouca vergonha, agora é profundidade. E Jesus está a dizer, há uns quantos que não têm essas convicções e não conheceram estes comportamentos. Irmãos, nós precisamos cuidado com esta ideia peregrina, ingênua, de que determinadas doutrinas não vão afetar a sociedade. Isto é de uma ingenuidade proverbial. Podemos tolerar esta e esta ideia e isto não vai trazer problema. Estávamos no encontro de homens lá na igreja da Sobreda, porque um dos nossos irmãos no encontro relatou como ele viu ao vivo a cores e com cheiros e com lágrimas. Como uma criança estava a fazer uma birra, uma criança que ele estimou nos seus 5 anos, uma birra daquelas birras vistosas lá no centro comercial, num supermercado no caso, e a mãe chamou atenção e nada, a certa altura a mãe animou-se a dar uma valente palmada no derrière da criança. Este nosso irmão assistiu a esta cena e assistiu um outro homem a chamar a polícia. E a polícia veio e tomou conta da ocorrência, pedindo os dados à mãe. E nós estivemos a dizer, se uma criança percebe que pode fazer uma birra em público e a mãe vai ser chamada à pedra, nós estávamos a raciocinar. Essa criança, quando chegar à idade de ser adulta, vão dar cabo da cabeça deles. Cuidado com esta ideia. Não, mas não é preciso haver autoridade. O Espírito Santo está em todos e cada um faz o que quer. Chega-se lá. E Jesus está a dizer, há aí uns quantos que não têm doutrinas, nem conheceram tais práticas. E Jesus tem uma atitude muito interessante com esses tais. Jesus diz assim, a vocês, eu não vou colocar-vos outra carga, tão somente eu ordeno-vos o seguinte, conservem aquilo que vocês têm, até que eu venha. O que Jesus está a dizer-nos a nós é, as convicções que vocês têm e as práticas que vocês têm, não tendo aderido a Jezabel, que se diz profetiza, que ensina e seduz, não tendo vocês entrado nas profundezas de Satanás, aquilo que vocês têm, conservem, aguentem-se até que eu volte. Até que eu volte. Será que nós ainda nos lembramos que Jesus volta? Ou já vivemos tão o dia a dia, tão, desculpem-me a expressão, o business atual, que já esquecemos que Jesus vem aí um dia. E quer nos encontrar numa certa atitude. O término desta carta é parecido ao que nós sabemos das outras. Aquele que guardar as minhas obras até o fim. Acabativa e iniciativa, com progresso pelo meio. Está bem? Não é estagnar, não é regredir, mas também não é deixar a meio. Aquele que guardar as minhas obras até ao fim, esse, ao vencedor, eu, Jesus, dar-lhe-ei autoridade sobre as nações, e dar-lhe-ei um cetro de ferro, e esse meu que vencer, regerá e reduzirá a pedaços as nações sobre as quais ele vai reinar, como se fossem objetos de barro. Assim também, eu, Jesus, dar-lhe-ei a estrela da manhã do meu Pai. E é muito interessante, Apocalipse 22:16, guardem esta referência. Apocalipse 22:16, diz assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu, Jesus, sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Quando Jesus diz que eu dar-lhe-ei a estrela da manhã, eu só posso compreender Jesus a dizer, eu vou-me dar a vocês mesmos. Eu vou-me dar a vocês. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Há um restante fiel a Cristo, que conserva a relação que tem com Cristo e que aguarda o regresso de Cristo, no meio de uma profunda podridão ao nível das convicções, dos comportamentos e da tolerância a essas convicções e comportamentos. Onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos? Eu termino, antes de devolver a palavra ao Mauro, pedindo-te novamente que tu penses na resposta para ti mesmo a seguinte pergunta: o que é que tu tens vindo a ouvir o Espírito Santo a dizer à nossa igreja? E não se esqueças, se está a ser dito à nossa igreja, implica-nos a todos nós, mas implica-te também a ti. Mauro, pois